Muitas das vezes, quando o vocabulário é novo, não é assim tão simples lembrar dele. Se você aprende uma palavra nova e você quer usar essa palavra, quer se lembrar dessa palavra, às vezes é muito difícil lembrar. Você tenta puxar a memória, mas não aparece nada. Então, isso pode ser porque você não está criando memórias que duram o tempo suficiente. Você não está criando memórias que já podem ficar talvez para sempre ou durar por um tempo mesmo suficiente para que você não esqueça. Muitas das vezes, se você for a uma festa, às vezes o que você faz lá não é assim tão simples de esquecer. Não é assim tão simples de esquecer porque a gente cria memórias que queremos que lembremos, queremos que durem para sempre. E é por isso mesmo que não é assim tão simples de esquecer o que você faz lá. Então, por exemplo, para a maior parte das pessoas, quando aprendem palavras novas, por exemplo, vamos supor que você aprende a palavra fan. Então, a palavra fan você registra aí como um ventoinha, por exemplo. Então, só escrever assim, por exemplo, fan, ventoinha, e você fixa isso assim. Bem, pode ajudar, mas às vezes não é assim tão, não é tão eficiente, né? Então, o melhor a fazer, eu acho que é criar uma frase, né? Cria uma frase e a partir dessa frase você, pelo menos, aí já tem uma frase que vai te fazer lembrar até chegar nessa palavra e não só, mas o contexto também. Então, por exemplo, fan, você sabe que é ventoinha. Então, não guarda aí no seu caderno de vocabulário, né? Não guarda só fan, ventoinha. Pode até guardar fan, ventoinha e dá um exemplo também. Por exemplo, this fan doesn't work. This fan doesn't work. Que vai dizer, essa ventoinha não funciona. Então, assim é mais simples, porque não só você se lembra da palavra, mas também vai se lembrar de toda a frase. E também tem que estar aberto que é possível que uma palavra tenha muitos significados. Por exemplo, a palavra fan, eu há pouco tempo disse que é ventoinha, mas é bem possível você encontrar a mesma palavra vir significar uma outra coisa. Por exemplo, se eu digo I'm a big fan of Post Malone. I'm a big fan of Post Malone. Será que isso quer dizer eu sou uma grande ventoinha de Post Malone? Não. Fan significa fã. Então, eu sou um grande fã de Post Malone. Então, por isso que é tão importante que você já pegue a palavra e também faça uma frase que está ligado ao contexto. Porque existe isso, né? De uma palavra ter como é que posso dizer, vários significados. E você sempre tem que estar aberto para essa possibilidade. Não só quando você também aprende esse novo vocabulário, essas novas palavras, você sempre tem que procurar chances de poder usar isso aí. Por exemplo, se você está numa conversa com alguém, tenta pelo menos criar, não sei, né? Mas não sei como você vai fazer, mas tenta arranjar uma forma de como incluir um dos vocabulários que você acabou de aprender na sua conversa, porque cada vez mais que você está a usar, está a aplicar na sua conversa, ou seja, numa mensagem de SMS, ou seja, por exemplo, se você estuda inglês e está numa sala, por exemplo, e talvez o professor pediu exemplo e você dá um exemplo com aquele novo vocabulário, é uma forma de você também não esquecer facilmente o seu vocabulário, porque cada vez mais que você está a aplicar, cada vez mais que você está a usar, por exemplo, a palavra fan, hoje eu aprendi e hoje mesmo estou a falar essa palavra, num outro dia estou a falar de novo, falo de novo, de novo, de novo. Quanto mais vezes eu falar isso, quanto mais vezes eu aplicar essa palavra, dificilmente também vou esquecer. Dificilmente vou esquecer. Por isso você sempre deve procurar chance de usar o vocabulário que você acaba de aprender. Não é só aprender e deixar por aí, não. Sempre, né, tenta criar uma oportunidade para usar essas palavras. É verdade que sim, não é assim tão simples, né? Porque, pá, talvez o que você acabou de aprender não tem nada a ver com o que você está para fazer, mas sempre é só analisar, né? Se pode cair no contexto, se pode se alinhar com esse contexto da sua conversa ou da sua aula, você tenta aplicar esse novo vocabulário e assim dificilmente você vai esquecer. Mas se você aprende e coloca aí só uma palavra e talvez o significado e acabou, aí vai ser fácil você esquecer. Então, o melhor a fazer, aprendeu a palavra, dê um exemplo que está ligado a isso. E sempre tem
essa mentalidade de que uma palavra pode até ter vários significados, por isso é mais bom você saber o contexto. Bem, aprendeu a palavra fan, ventoinha, e dá um exemplo dessa forma, porque senão vai pensar, né, por exemplo, nesse exemplo de I'm a big fan of Post Malone, você aí pode pensar que fan também pode significar ventoinha, mas enquanto que não é isso. Então, por isso sempre esteja aberto à possibilidade que uma palavra pode ter vários significados, e por isso mesmo você aprende e tenta criar o contexto, tenta entender melhor o contexto dessa frase. E uma outra coisa também, a pronúncia, né? Certifique-se que você também sabe a pronúncia dessa palavra, porque uma das grandes dificuldades em inglês é saber a pronúncia, que também afeta a sua leitura, né? Quanto mais você saber pronunciar, assim vai ser também mais simples. Se você ouvir alguém a falar isso, ou se você quiser falar isso para alguém, não terá dificuldade. Você vai falar, a pessoa vai perceber facilmente, ou a pessoa vai falar, você também vai perceber facilmente, porque sabe a pronúncia. Então, e também isso contribui também na sua leitura. Caso você esteja a ler aí, você vai pronunciar com facilidade, se você sabe, né? Então, dessa forma. E se você ainda não sabe qual é a melhor forma de aprender a ler em inglês, então assista esse próximo vídeo e tchau. JB